E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos de volta aí para a gente dar continuidade, né, à nossa discussão sobre o nazismo. Aula passada nós comentamos, né, sobre o contexto da Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, discutimos ali mais a parte política, né, de como é que estava a Alemanha logo ao fim da guerra, né, as questões lá relacionadas ao Tratado de Versalhes, as tentativas de golpe, né, houve a instabilidade política, né, que havia na Alemanha naquele momento, e o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e aí o crescimento desse nazismo, né, na sociedade alemã na década de 20. Né? Então hoje a gente vai comentar mais sobre a chegada dos nazistas ao poder, né? Como é que o Partido Nazista então chegou ao poder na Alemanha daquele momento, né? Então, quer dizer, nós vamos comentar agora como é que o Hitler chega ao poder, né? Qual era o contexto ali de disputa política, principalmente já no início da década de 30, né? Que leva à chegada dos nazistas ao poder, tá? Então, vamos lá, não deixem de fazer a leitura do livro, tá? Lá no tema específico, façam as anotações que forem necessárias e mandem dúvidas lá no Google Class, né, para que eu possa responder, para a gente poder dialogar e aí ficar tudo bem entendido. Então vamos lá para a nossa aula. Pessoal, então os nazistas, né? O Partido Nazista ele vai ganhar ainda mais terreno, né, como eu falei, né, o nazismo ele vai se valer muito daquele sentimento já antissemita, nacionalista, né, de xenofobia, de revanchismo que existia na Alemanha e vai alimentar isso para ganhar adeptos. Então, ao longo da década de 20, você vai ter um processo bastante grande de difusão do nazismo na Alemanha, né? O nazismo vai ganhando espaço. E isso tudo se aprofunda com a crise de 1929. Eu falei para vocês que a Alemanha, durante a República de Weimar, né, principalmente depois de 1923, quando você já tem um período um pouco mais estável na questão política, né, lá na Alemanha, a Alemanha buscou muito se aproximar dos Estados Unidos em busca de financiamento, então acabou que atrelando muito a sua economia, o seu desenvolvimento e a sua recuperação econômica aos investimentos estadunidenses. E isso vai ser profundamente afetado pela crise de 1929, né? Com a quebra da bolsa lá em Nova York, em 1929, a Alemanha sentiu profundamente, né, os impactos da crise, levando a uma quebra, né, de várias indústrias, né, o aumento da dívida, um desemprego em massa, né? Você vai ter aí mais de 40% do setor industrial desempregado, né? Fechamento de várias indústrias, e tudo isso, né, novamente aprofundava aquela descrença. E como eu falei, né, como a crise de 29 ela não é apenas uma crise econômica, né, no sentido de que ela trouxe também aquele sentimento de esvaziamento na crença no liberalismo capitalista, é, e isso vai se ver também no Partido Nazista, né? Então, o nazismo não criticou o capitalismo, né? Mas criticou o liberalismo capitalista. E detalhe, né? Vai atrelar esse liberalismo principalmente à figura do judeu. E isso fez com que os nazistas fossem ganhando, né, na verdade, mais espaço naquela sociedade. É aí que você vai ter um aprofundamento ainda da disputa, né, de lados muito antagônicos do processo, que de um lado você tinha o Partido Comunista, o Partido Socialista, que avançava, que ganhava muitos adeptos, principalmente por conta da crise do liberalismo, e do outro lado, né, no extremo oposto, nós temos o partido Nazista, que ficava também buscando o apoio, disputando esse apoio na sociedade alemã. Então, se havia um crescimento do Partido Comunista entre os trabalhadores, o Partido Nazista vai buscar apoios diferentes, né? E claro que também não descartando esse apoio de trabalhadores, né? À toa que o próprio nome do partido também sugere isso. E os nazistas então vão iniciar aí um processo, né, de acirramento entre os ânimos aí. Surgem também as milícias, né, paramilitares, a SA, né, que eram as tropas de assalto nazistas, e que vão perseguir, né, duramente os comunistas, né, é, na Alemanha, mesmo ainda antes do Partido Nazista chegar ao poder. Então você vê que havia ali um acirramento, uma polarização muito intensa, né, entre o nazismo e esse avanço, né, das ideologias de origem marxista na sociedade alemã, né, dos partidos aí ligados ao marxismo.
Não é à toa que dentro do programa nazista, uma das principais pautas era justamente o extermínio, né, do marxismo, no caso, lá na Alemanha. Então havia aí um conflito intenso, né, entre esses dois extremos do espectro político. E os nazistas, eles vão buscar o apoio de setores-chave da sociedade, né? Então, por exemplo, vai buscar o apoio dos setores empresariais, né? Que, em parte, vão dialogar muito com o nazismo, principalmente por medo do avanço do comunismo naquela sociedade. Então, o medo do comunismo levou muitos desses empresários, né, de grandes industriais, a se atrelarem e a passarem a financiar o partido nazista, bem como também você vai ter a presença de camponeses, de trabalhadores, principalmente da juventude alemã, né, que vai absorver muito dos ideais nazistas, né, de superioridade, de enfrentamento, né, um ideal extremamente militarizado, né. Então isso vai ganhar muito espaço dentro da juventude alemã. Os discursos do Hitler, né, foram fundamentais para isso também. Então, quer dizer, nessa disputa de poder, o Partido Nazista vai crescendo muito mais ao longo aí já na década de 30, né? E isso se demonstra justamente na eleição que viria em seguida, em 1932, né? Então, assim, o nazismo ele vai apelar, né, justamente para os setores mais conservadores dentro daquela sociedade alemã daquele momento. Então, vai vai criticar, né, e exaltar a perseguição aos socialistas, comunistas e opositores, vai incentivar o ultranacionalismo, né, que já vinha sendo alimentado após a Primeira Guerra Mundial e esse tom vai aumentando. Então a ideia mesmo do nacionalismo alemão ele vai crescendo numa proporção cada vez maior ao longo aí e já na década de 30. E isso, né, leva justamente à eleição, né, de quase aí 230 cadeiras no parlamento para o Partido Nazista. O Partido Nazista ganha aí quase a maior, quer dizer, ganha, quase não, ganha a maioria das cadeiras no parlamento. Então, quer dizer, o Partido Nazista se torna, né, o partido mais numeroso ali no parlamento alemão. E isso demonstrava esse avanço, né? Então, a eleição desse partido nas eleições ali, né? O fato de eles terem ganhado a maior parte das cadeiras no parlamento demonstrava o avanço desses ideais na sociedade alemã, o avanço dessa ideologia dentro da sociedade alemã, né? O parlamento ali é chamado de Reichstag, né? Que é o nome do parlamento. Só que o Hitler concorre, né? Como para primeiro-ministro, né? Que é no caso presidente. Mas quem vence é o Hindenburg, né? O Paul von Hindenburg, que se torna o presidente. Mas, né, claro, né, ele era presidente. No entanto, como o parlamento possuía a maioria de cadeiras pertencentes ao partido nazista, vai haver uma pressão muito forte sobre o Hindenburg, que em 1933 convoca aí o Hitler, né, para ser chanceler da Alemanha, né, governando aí logo após ele, né? Então ficavam ali os dois ali no poder. Em 1934 o Hindenburg morre e aí o Hitler assume o poder de forma total, né? É importante destacar também que o povo von Hindenburg ele elabora uma lei que garantia aí ao Hitler como chanceler governar sem necessariamente a aprovação do parlamento, né? E claro, né, o parlamento ainda com maioria nazista não se opôs a isso. Então, quer dizer, o Hitler ele chega ao poder e é a partir daí que ele vai começar a implantar, né, por meio de uma série de medidas e leis, e aí vai tornando cada vez mais a ideologia nazista a ideologia do Estado alemão. Né? Então, aí, a partir daí você vai ter o início do totalitarismo nazista, porque aí o Hitler vai usar o Estado da Alemanha para implementar a sua ideologia, né? E implementar as diretrizes do seu partido, certo? Então, é nesse sentido aí que o Hitler chega ao poder. O surgimento das tropas, né, das milícias nazistas, elas estão muito atreladas à chegada ao crescimento do nazismo
na Alemanha, né? Inicialmente elas surgem principalmente como formas, né, de implementar, né, o terror de certa forma nazista e perseguir opositores, né? Aí você tem principalmente grupos opositores, os social-democratas e os socialistas, comunistas e anarquistas passavam também a ser perseguidos por essas milícias paramilitares, né? Que depois vão sendo, né, associadas, vão sendo atreladas ao Estado. Depois você vai ter a criação da SS, que era aí sim era a tropa de elite ali do Hitler, né, destinada a executar os mais diversos trabalhos mais sujos que vocês possam imaginar aí do regime nazista, né? Então, basicamente, nós temos um Estado que cada vez mais se militarizava. O Hitler, ele, a partir de 1933, ele passa a romper com quase todas as cláusulas do Tratado de Versalhes. Então, se o Tratado de Versalhes tinha imposto uma série de determinações à Alemanha para conter o avanço econômico ou militar da Alemanha, o Hitler fez questão de sobrepor todos eles e simplesmente descartá-los. E aí entra a grande questão, né, de tudo aquilo que levou à Segunda Guerra Mundial. Porque a maior parte dos países, né, que faziam parte ali da Liga das Nações, lembra que ao fim da Primeira Guerra Mundial criou-se a Liga das Nações, que era basicamente ali o protótipo do que hoje é a ONU, né? Uma liga que ficaria responsável por manter a paz no mundo. E mesmo depois que o Hitler começou a romper com todas as cláusulas do Tratado de Versalhes, a Liga das Nações nada fez para intervir, né? E foi justamente essa ausência, né, da Liga das Nações, né, a sua inatividade, que permitiu o avanço do nazismo na Alemanha e na Europa como um todo, e também levou à Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, a chegada do Hitler ao poder, ela foi aí, né, o início, né, a faísca aí que leva ao desencadear do processo, né, da expansão do nazismo aí na Alemanha e posteriormente, né, na Europa, quando o Hitler passa a colocar em prática o seu ideal de construir o chamado Terceiro Reich, né, que seria aí o Terceiro Império Alemão. E para isso ele vai usar uma série de fundamentos, né, pan-germânicos, né, xenofóbicos e tal, para poder justificar sua expansão pela Europa, né, na conquista do chamado espaço vital. Nós vamos comentar isso mais à frente, quando a gente for falar sobre o Hitler no poder e tudo mais, tá? E aí, pessoal, é importante destacar que os nazistas, eles vão, né, de certa forma, aí, construir, né, todo o contexto que vai levar a cada vez mais o enrijecimento desse regime, fechamento e a implantação de uma ditadura nazista, né, a partir de 1933. E isso se inicia principalmente quando os nazistas colocam fogo no próprio parlamento, né, no Reichstag, e colocam a culpa nos comunistas, né, e passam a usar isso para perseguir os comunistas, prender, exilar, aí proíbem os partidos, todos os partidos, na verdade, não apenas o comunista, mas o comunista, o Partido Social Democrata e por aí vai. Então, quer dizer, eles vão construindo a sua chegada ao poder e, ao mesmo tempo, possibilitando esse fechamento. Então, quando o parlamento ele foi incendiado, né, pelos nazistas, e isso é colocado na conta dos comunistas, ali havia um motivo então para perseguir esses comunistas, e aí você vai ter o início, né, de um processo repressivo e de perseguição muito profunda na Alemanha entre 1933 e 1945, né? Quer dizer, é a partir daí que o regime nazista começa a se impor de fato, tá? Então, aqui eu trouxe algumas imagens. Aqui é o Paul von Hindenburg, né, o primeiro-ministro eleito lá próximo ao Hitler, que morre posteriormente. Aqui um desfile da SA, né, das tropas de assalto. A foto, pessoal, ela foi colorida artificialmente, certo? Então existe hoje toda uma técnica para poder fazer a reconstrução, a colorização dessas fotos que geralmente eram em preto e branco. Se você tem na internet, não sei onde é que tem, mas eu lembro que tem na Netflix um documentário muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra Mundial em cores, né? Então, pessoal, você faz o estudo acerca da coloração desses uniformes, né, a partir dos museus e tudo mais, e aí vai colorindo, e aí hoje a gente tem vários vídeos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial já coloridos, né,
como provavelmente isso aconteceu. Teve uma artista brasileira, uma jornalista brasileira que se tornou mundialmente famosa porque ela passou a colorir essas fotos. Ela foi contratada por, esqueci o nome dela agora, mas ela foi contratada por vários museus para fazer a colorização dessas fotos. E é um trabalho muito interessante, né? A gente que costuma ver essas fotos geralmente em preto e branco, tá? Então vamos passar aqui. Aqui, olha, só para a gente ter uma ideia do que era o avanço do nazismo nessa sociedade. Isso aqui é um congresso nazista, né? Na década de 30. Então, quer dizer, você tem uma sociedade extremamente em que essa ideologia ela se difunde de uma forma muito ampla, né? E como eu falei, principalmente na juventude, né? Vai surgir um setor chamado de juventude hitlerista, né? Que era um setor da sociedade alemã, dos jovens, que vão adotar essa ideologia, né, e vão passar também a radicalizar. Então, olha aí, que é o Congresso nazista, é um congresso, né, demonstra o quanto essa sociedade ela é militarizada, né, a forma de distribuição, a organização, o simbolismo aqui, ó, suástica, aqui, se vocês observarem, a águia nazista, a águia que sempre foi usada como símbolo de força e poder, né, de visão, né, de ascensão, tudo isso, né, também, não é à toa que, por exemplo, os Estados Unidos usam a águia também, né, como símbolo, né? Então o nazismo também usou isso. Então, você tem as águias, a suástica nazista, né, bem destacada ao centro, aqui um palanque onde o Hitler discursava, né, a todos. Então, quer dizer, é um sistema bastante militarizado e extremamente simbólico. Aqui também tem outro que eu trouxe aqui. Em 1938 você tem também um congresso nazista, também, novamente, aqui, ó, desfile militar. Se vocês observarem, há uma quantidade de militares muito forte. A águia, novamente, com a suástica nazista, né, a suástica em todos os locais, novamente reforçando esse simbolismo, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai discutir, né, as medidas que o Hitler toma, né, e de certa forma a implantação mesmo da ditadura nazista na Alemanha, né? Quais são as medidas que o Hitler vai tomando ao longo da década de 30 que vão fortalecendo esse ideal, né, ultranacionalista, né, extremamente xenófobo que é o nazismo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, que tenha sido proveitoso. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, manda lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. Então, até a próxima.